aí, alunos, aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da ADE, a Avaliação Diagnóstica de Entrada de Língua Portuguesa, da primeira série do ensino médio. Antes da gente começar, eu preciso fazer 3 observações rápidas e bem importantes. A primeira é que, por vocês ainda estarem no período de aplicação da prova, esse vídeo ele é apenas de explicação, ele não tem respostas. A segunda é que eu vou focar mais nas questões mesmo, não vou ler os textos para que o vídeo não fique muito longo, então daí você pode dar pausa e ler o texto e depois dar play para continuar. A terceira é que essa prova ela tem 8 versões para cada ano série e obviamente eu não consigo gravar todas para o canal, então eu acabei tendo que escolher uma delas. Então, para padronizar, eu escolhi a prova 7 de todos os anos séries. Se vocês observarem no cantinho superior direito da prova, vai ter um código, né, um número que vai terminar ou com 1, ou com 2, ou com 3 e assim por diante. Então eu escolhi todas as provas que vão terminar com o número 7 para eu fazer aqui os vídeos para o canal. Dependendo de qual é o modelo da sua prova, ela pode ter uma ou outra questão diferente ou um pouquinho mais. Lembrando que o que muda de uma prova para outra são algumas questões, mas as habilidades elas não mudam, elas se mantêm nos 8 modelos de prova, então são basicamente as mesmas, independente de qual é a prova que você pegou. Então, o raciocínio, a lógica que você deve seguir, né, que você vai pegar nas questões desse vídeo, vai acabar sendo o mesmo, né, a mesma lógica que você vai seguir em outro modelo de prova. Ah, e se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha aqui na descrição, porque tem várias playlists com várias coisas que eu já gravei que podem te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! A informação principal desse texto é: A. Os conhecimentos que emergem diariamente na sociedade atual superam os saberes de tempos passados. B. Os empregadores precisam fazer perguntas relacionadas ao momento atual nas entrevistas de emprego. C. Os estudantes devem se manter informados por meio da leitura de jornais para que se tornem cidadãos atuantes. D. Os jornais que criam versões voltadas para o público de pouca idade são mais importantes do que os outros jornais. Então, essa questão quer saber qual é a principal informação do texto, sobre o que o texto mais fala, no que ele mais foca. Para isso, vocês podem reler o terceiro parágrafo, que ajuda, né, a encontrar, e uma leitura ali do texto mais atenta vai fazer com que vocês encontrem também. Cuidado, porque tem informação que está aí nas alternativas que está no texto, mas não é a informação principal. E o que vocês precisam encontrar é justamente a informação principal. 2. No primeiro parágrafo desse texto, no trecho, em especial a que cai, primeiro parágrafo, a expressão destacada refere-se a areia, chuva, floresta, poeira. Para responder essa, vocês precisam voltar no texto e localizar essa parte aqui que ele pergunta aqui no texto. Então, está aqui localizado, em especial a que cai, e o que ele quer saber é ao que esse trechinho que está grifado, a que está se referindo. Então, quando a gente lê, né, o que vem antes, a gente consegue descobrir. Então, o que é que cai, né, sobre a floresta? Então, leiam, vejam o que é que vem antes, analisem o contexto que vocês encontram. 3. Nesse texto, no trecho incrível, não? Primeiro parágrafo, o ponto de interrogação foi utilizado para A. Demonstrar uma dúvida do autor. B. Fazer um pedido ao leitor. C. Marcar interação com o leitor. D. Mostrar preocupação do autor. Essa parte aqui que ele fala incrível, não, ela tá bem aqui no finzinho, né? Então, ele tá falando ali, né, a respeito da Amazônia e etc. E aí, depois que ele coloca ali alguns fatos, ele termina dizendo incrível, não, tipo, para quem que ele tá falando esse incrível? Não, é pro leitor, né? Ele tá ali conversando com o leitor e tudo mais. E aí, diante disso, ele quer saber por que tem o ponto de interrogação aqui. Está indicando que o autor está fazendo o que nesse trecho? 4. Esse texto é A. Um cartaz de filme. B. Um currículo profissional. C. Uma campanha publicitária. D. Uma história em quadrinhos. Então, percebam que aqui a gente tem, né, esse documento da Letícia Vasconcelos que vai falar das habilidades profissionais que ela tem, lugares onde ela trabalhou, né, o que ela já tem de curso e etc. Que com isso ela vai aí tentar obter uma vaga para trabalhar em um determinado lugar. Enfim, e aí, consequentemente, ele só quer saber qual é que tipo de texto que é esse. 5. Nesse texto, há uma marca de tempo no trecho.
A. Você está observando árvores em meio à floresta amazônica quando se depara com jabutis. B. Vários jabutis foram observados no alto das árvores em regiões alagadas da Amazônia. C. O estudo foi realizado na região onde se encontram dois grandes rios amazônicos. D. Jabutis amarelos em ambiente de várzea é uma grande descoberta tanto para a ciência quanto para a sociedade. Então aqui vocês têm que encontrar qual é a alternativa, que vai ter uma palavrinha que indica o tempo em que algo aconteceu, quando algo aconteceu. Então é só reler as alternativas e encontrar aquela em que vai ter essa palavrinha que vai indicar isso. 6. Qual é o objetivo desse texto? A. Descrever uma cena. B. Ensinar uma tarefa. C. Fazer uma divulgação. D. Narrar uma história. Então percebam aqui que a gente tem, né, esse texto que está falando sobre o primeiro concurso de redação da DPU. Então está divulgando esse concurso, está falando quando vai acontecer, né? Enfim, como é que vai funcionar, onde tem que pegar mais informação, tal, e tudo mais. Então aí, né, depois que ele falou como é que vai ser, como é que vai acontecer, etc., deu essas informações sobre esse concurso, quem se interessa pode participar. Então, basicamente, daí vocês têm que dizer qual é o objetivo desse texto diante disso. 7. Nesse texto, no trecho, deixe que ele descanse. A palavra destacada se refere a corante, experimento, líquido, óleo. Então, aqui precisa voltar para o texto mais uma vez, né, para ver o que é que ele está falando. Então, ele diz assim, coloque o óleo e deixe que ele descanse. Então, nós localizamos, né, aqui no texto, esse trecho que ele pergunta, e ele quer saber a quem que esse ele se refere. Quem que ele está falando que é para deixar aí descansar, né? Então, é só ler aí no contexto que vocês conseguem encontrar a resposta correta. 8. Nesse texto, no trecho, mas lentamente estas bolhas, que são mais densas, irão atravessar a camada de óleo. A palavra destacada estabelece a relação de adição, conclusão, explicação, oposição. Então aqui ele quer saber qual é a relação que essa palavra mas está estabelecendo. Então a palavra mas é uma palavra que sempre vai estar indicando aí uma ideia contrária à ideia anterior, né? Uma ideia que se opõe à ideia que vem antes. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, são todas palavras que vão indicar que a ideia que está vindo depois é uma ideia que está se opondo, que está sendo contrária, né? Que está indo no sentido contrário à ideia que veio antes. 9. Nesse texto, a palavra laptop foi escrita de forma diferente para A. Apontar um nome científico. B. Indicar o uso de um estrangeirismo. C. Marcar o uso de um termo antigo. D. Mostrar um título de filme. Então, aqui a gente tem a palavra laptop, que é do inglês, né? E aí a gente vê que ela tá ali inclinadinha, né? Tá em itálico, tá escrita de uma maneira diferente, grafada diferente. Justamente porque ela tá em inglês, né? Então, quando é uma palavra que vem de uma língua diferente, de uma língua estrangeira, a gente tem que grifar ela de uma maneira diferente para indicar que não faz parte da nossa língua. 10. Nesse texto, no trecho, esses sortudos poderão assistir. A expressão em destaque estabelece uma relação de concordância com A. Os astronautas. B. Os cinemas. C. Os novos acontecimentos. D. Os últimos Jedi. Aqui, para descobrir qual é a alternativa, a gente precisa também localizar esse trecho no texto e ver o que está ali por perto, né, no contexto. Então, quando eu acho, está aqui, ó, esses sortudos poderão assistir. Mas quem que são esses sortudos, né? Então, a gente precisa descobrir a quem que esses sortudos está se referindo, quem é que são. Então, quando a gente lê o que vem um pouquinho antes, a gente consegue daí descobrir. 11. Com relação à série The Flash, esses textos apresentam posicionamentos complementares, imparciais, infundados, opostos, semelhantes. Então, aqui só explicando primeiro, né, o significado das palavras. Complementar é tipo, seria que um complementaria o outro, um completaria o outro. Imparcial é no sentido de que a pessoa tipo, fica neutra, não coloca opinião. Infundado seria que não tem sentido, que não tem base, que não tem cabimento. E oposto, tipo, diferente, contrário, um diferente do outro, né? Semelhante no caso parecido. Então, ele quer saber qual é a opinião dos autores aí no texto, como é que elas são comparadas um com o outro, né? Porque ambos os textos vão estar falando aí da série The Flash e ele quer saber a opinião dos autores desses dois textos. É uma opinião que é complementar, que se completa, que é imparcial, que é infundada, enfim, etc. É para comparar realmente a opinião deles. Então, vejam que aqui
No primeiro texto fala que os efeitos especiais são excelentes, que tem grandes reviravoltas, né? Depois vai indo, ele fala que é para quem gosta de ciência física, é perfeito, etc. Aí já na próxima ele fala que é uma série incoerente, muito mal feita, que parou de assistir na metade, que não dá mais, né? Não tem um episódio onde não tem ninguém passando por crise emocional, tal, que os problemas da série enjoam e tudo mais. Enfim, então vejam como a opinião que o primeiro tem é uma opinião diferente da opinião que o segundo tem, né? E baseado nisso, vocês precisam só indicar a alternativa. 12. No texto 2, no trecho "Isso é incrivelmente falho", o ponto de exclamação foi usado para A. Demonstrar surpresa. B. Destacar indignação. C. Indicar entusiasmo. D. Provocar reflexão. E. Sugerir indiferença. Percebam que no texto 2, né, o autor ele tá assim, que não se conforma com o filme, tá, tipo, não gostou mesmo e tudo mais. E aí dentro desse contexto tem, né, esse trecho, isso é incrivelmente falho, tem um ponto de exclamação. E aí, nesse contexto, por que foi usado o ponto de exclamação? Né, foi para mostrar que ele está surpreso com algo, que ele está revoltado, indignado, que ele está entusiasmado para fazer com que você reflita ou para mostrar que ele está indiferente, que não se importa. 13. Nesse texto, na palavra imperfeição, o prefixo in indica dificuldade, inferioridade, movimentação, negação, repetição. Então, para entender isso aqui, vamos pegar só a palavra perfeição. Se eu pegar a palavra perfeição, é uma determinada palavra. Aí, se eu acrescento o in, que é um prefixo, eu tenho uma nova palavra que é imperfeição. Então, na palavra perfeição, eu tenho que é uma coisa assim, incrível, sem defeitos, sem falhas, etc. Isso para perfeição. A partir do momento que eu coloco o in, eu vou mudar totalmente o sentido, né? E vou estar negando tudo que eu disse antes, vou estar colocando uma ideia aí totalmente diferente, totalmente oposta. Então, daí, imperfeição vai ser o contrário de perfeição, né? Se perfeição é uma coisa ali sem defeito nenhum, imperfeição vai ser uma coisa aí que vai ter defeito e tudo mais, que não tá tudo certinho, né? Então, daí, baseado nisso, vocês precisam dizer o que esse prefixo in indica na palavra imperfeição. 14. Nesse texto, no termo reeduque, o prefixo re foi usado para A. Apontar excesso. B. Demonstrar duplicidade. C. Especificar oposição. D. Indicar repetição. E. Marcar anterioridade. Então, essa questão ela é parecida com a questão anterior, né? Então, ele tem aqui reeduque, ele quer saber para que serve esse prefixo re, porque é a mesma lógica. Eu tenho a palavra eduque, e aí se eu acrescento o prefixo re, eu vou ter uma nova palavra, que é reeduque. Então, quando eu falo eduque, eu quero dizer, tipo, vai lá, dê educação, eduque tal coisa, aprenda nesse sentido, né? Agora, a partir do momento que eu coloco o re, eu vou estar passando o sentido de que eu tenho que fazer aquela ação de novo, de que eu tenho que repetir aquilo, de que eu tenho que fazer mais uma vez. Então, eduque, tipo, vai lá e eduque uma vez. Reeduque, tipo, vai lá e eduque de novo, né? Então, baseado nisso, por que foi utilizado esse prefixo re? 15. No segundo parágrafo desse texto, para sustentar sua tese, o autor apresentou números estatísticos, citou argumentos de autoridades, expôs um relato pessoal, mencionou um dado histórico, usou uma relação de causa e efeito. Então ele quer saber o que o autor fez no segundo parágrafo para sustentar a ideia dele, né? Para tipo fazer com que a ideia dele estivesse firme e ele conseguisse aí defender essa ideia e te convencer. Então eu grifei aqui um trecho em específico no segundo parágrafo. Vejam que ele fala que tais artifícios já foram responsáveis por mudar a história. E aí ele vai exemplificar quando que isso aconteceu na história, dizendo que, né, na história, no século ali 18, a imprensa disseminou ideias iluministas, foi uma das causas da queda do absolutismo. Então, baseado nisso, que foi que ele fez aí no segundo parágrafo para sustentar a ideia dele, a tese dele? 16. No trecho Cirenaico, assim lhe chamou, a palavra destacada refere-se a Jorge de Lima, Manuel Bandeira, Garrigou Lagrange, Mário Palmério. Então ele quer saber ao que essa palavrinha lhe está se referindo. Para isso eu vou voltar no texto e eu vou encontrar o trechinho que ele pergunta. Então achei aqui, ó, Cirenaico, assim lhe chamou.
Só que para descobrir ao que esse lhe está se referindo, eu preciso ver o que está no contexto. Então, quando eu vejo um pouquinho o que vem antes, eu consigo descobrir. Então, é só ler o que vem antes e aí vocês conseguem descobrir, né? Quem que a Raquel de Queiroz está chamando de sirenaico, de sofredor, telúrico, místico, etc. 17. O trecho desse texto que apresenta um fato é: A. Jorge de Lima, sofredor, telúrico e místico. B. Ele morreu novembro 15 do ano de 1953. C. Manuel, que foi o melhor ser humano que conheci. D. Gostei tanto do discurso, equilibrado, lúcido, original. Então aqui a gente precisa saber a diferença de fato e opinião para responder, né? Então, por exemplo, uma coisa que é um fato é uma coisa que não dá para contestar, que é aquilo e pronto, acabou. E a opinião, cada um tem a sua. Então, se eu disser que eu moro numa casa branca, é um fato, a casa é branca e pronto, né? Você passou na frente, você viu que é branco, não tem o que falar, é branco. Agora, se eu disser que a minha casa branca é horrível, é a minha opinião. Você pode achar que a minha casa branca é linda, né? Então, daí eu vejo a diferença, né? Qual é a diferença de fato e opinião. Então, baseado nisso, tem que achar a alternativa que mostra um fato. Vocês precisam encontrar aquela alternativa que, tipo, não dá para contestar, é aquilo, aconteceu daquele jeito, em determinada época, em determinado lugar, é aquilo e pronto, acabou. 18. Nesse texto, na palavra recomeçar, o prefixo em destaque foi usado para indicar repetição, marcar anterioridade, reforçar negação, sugerir duplicidade. Então, mesma lógica de algumas questões anteriores, né? Começar é uma coisa, é uma palavra, é um sentido. Recomeçar, a partir do momento que eu acrescento o prefixo re, é outra coisa, é outra palavra, é outro sentido. Então, começar é uma coisa que eu vou lá e eu inicio, faço, né? Iniciei e comecei a fazer. Uma vez. No caso aí, recomeçar significa que eu fui lá e iniciei e comecei a fazer outra vez, de novo, repetir aquela ação. Então, baseado nisso, esse prefixo que está sendo destacado é re, né? O prefixo re foi usado para quê? 19. Nesse texto, no trecho Como o português e o francês, a palavra destacada expressa adição, exemplificação, oposição, proporção. Então, aqui nesse trecho, a gente tem o seguinte, né? A ideia de que a gente tem que localizar no texto mais uma vez. Então, aqui, o que ele está falando? Que cada língua representa o som do espirro de uma determinada maneira. Ele fala aqui do francês, da Alemanha, dos Estados Unidos, né? Como é que é escrito o som do espirro em outras línguas. Então, aí ele vai falar entre idiomas de um mesmo tronco linguístico, como o português e o francês, derivados do latim, as onomatopeias do espirro podem ser similares. Então, ele vai dar o exemplo de que no português e no francês, essa palavrinha, né, utilizada para falar o som do espirro, pode ser parecida, né? Então, ele começa ali o raciocínio e dá o português e o francês como exemplo, né? E aí ele segue aí o texto, vai falar de outras línguas, né, e etc., de como essas onomatopeias ocorrem. Então, baseado nisso, vocês precisam indicar o que essa palavrinha como expressa. 20. No trecho Ou não querem magoar o velho, a linguagem utilizada é A. Comum em bate-papo com os amigos. B. Encontrada em entrevistas de emprego. C. Própria dos textos científicos. D. Típica de uma região do país. Então, aqui eu preciso voltar para o texto para entender, né, o que ele quer dizer com ou não querem magoar o velho. Porque a palavra velho, ela pode falar tanto de um homem idoso, né, que já tem muita idade, ou pode ser uma gíria indicando o pai de alguém, né? Que os jovens muitas vezes usam para falar do pai, para se referir ao pai. Então, quando a gente vê aqui no contexto, ele fala que o pai dá uma bola de presente para o filho, e aí o garoto, né, agradece, diz legal, e ele fala: Ah, isso é o que os garotos dizem hoje em dia, quando eles gostam do presente ou quando eles não querem magoar o velho. A gente percebe que velho aqui nesse sentido não é de homem idoso, é no sentido de pai, né? É um modo informal como o menino se refere, como o menino fala ali do um pai, etc, né? Como o autor está se referindo, usando ali a linguagem dos jovens, né? Então, diante disso tudo, essa linguagem aí, ela seria utilizada de uma maneira bem frequente. Em que situação? Em uma conversa com os amigos, em uma entrevista de emprego, em um texto científico com informações científicas ou apenas em uma região do país. 21. Nesse texto, no trecho de todas as palavras do meu parco repertório, a expressão destacada foi usada pelo autor para A. Apontar que ele não conhecia um lugar que tivesse a cor da água parecida com a daquele rio.
B. Demonstrar a simplicidade da vida do povo ribeirinho. C. Indicar a pouca presença de peixes naquela região. D. Sugerir que ele não conhecia palavras suficientes para descrever a situação em que o rio estava. Então, aqui ele está falando, né, parco repertório. Uma coisa que é parca é uma coisa que é pouca, que é insuficiente, que está em pouca quantidade. E aqui, repertório significa tipo todo o acervo, todo o conhecimento dele de palavras. Então, quando ele fala de todas as palavras do meu parco repertório, o que ele está querendo dizer? Que o conhecimento dele de palavras, aí no caso, é pouco, é pequeno, não é suficiente, que ele conhecia poucas, né? E aí, dentro do contexto, a gente vê também que ele está falando da poluição aí do rio, né? Então, ele está, assim, surpreso com ele está chateado, enfim, com a situação do rio, né? E está aí falando sobre essa situação do rio, sobre essa poluição, né? E ele usa toda essa metáfora, essa ideia aí da palavra suja e tudo mais para falar dessa situação do rio. E quando ele diz, né, de todas as palavras do meu parco repertório, ele está mostrando aí a dificuldade dele, né, de falar como que esse rio estava e tudo mais, por conta aí de toda a poluição. 22. Nesse texto, na palavra incrédulo, o prefixo in foi usado para A. Expressar duplicidade. B. Indicar negação. C. Marcar anterioridade. D. Mostrar aproximação. Então vejam que essa questão já apareceu várias vezes, só muda a palavra, né? Tipo, a lógica na hora de responder é bem parecida, né? Muda a palavra, muda as alternativas, tal, né? Mas a lógica, assim, o raciocínio é parecido. Então, vejam bem, vou explicar, inclusive, da mesma maneira, né? Incrédulo. A palavra crédulo significa uma coisa. A partir do momento que eu acrescento o in, que é um prefixo, eu vou ter uma nova palavra, que é incrédulo. E essa nova palavra vai ter outro sentido. Então, crédulo é uma pessoa que acredita nas coisas, que está crente ali, que acredita em uma determinada coisa. Quando eu acrescento o in, eu vou estar passando o sentido oposto, o sentido contrário, eu vou estar negando tudo aquilo que eu disse incrédulo. Então, a partir do momento que eu acrescento o in, incrédulo já passa a ser o contrário, já passa a ser alguém que não acredita, né? Então, tudo que eu tinha na palavra crédulo, eu estou negando e criando aí uma nova palavra com um novo significado. Então, diante disso, por que foi utilizado? 23. Nesse texto, no trecho, vieram acompanhá-la, o termo destacado refere-se a água, árvore, palavra, sombra. Aqui, mais uma vez, a gente tem que encontrar, né, ao que esse trecho está se referindo, né? Então, esse lá está se referindo ao quê? Quando eu volto para o texto, eu localizo aqui, né? Logo, outras do mesmo álbum de sinônimos vieram acompanhá-la. Só que se eu volto assim um pouquinho antes, eu não consigo descobrir ao que está se referindo. Eu tenho que voltar bastante e ir lá para o comecinho do texto. E aí eu leio o que está no comecinho do texto e eu vou ver ao que ele está se referindo o texto inteiro, né? Quem é esse lá que ele está se referindo? Então, daí, baseado nisso, vocês encontram a resposta. Se ainda vocês estiverem na dúvida, vocês podem tentar substituir o lá por cada uma dessas alternativas e ver o que faz sentido dentro de todo o contexto do texto. 24. Nesse texto, a expressão melhor amigo foi utilizada para indicar afetividade, diversão, ironia, obediência, precaução. Então, ele está falando, né, raiva, mantenha essa doença longe do seu melhor amigo. Então, ele está aí fazendo uma campanha, né, contra a raiva, uma campanha de vacinação, para que as pessoas vacinem o cãozinho, o gatinho, né, para que eles não tenham a raiva, não tenham essa doença. E ele está se referindo a esses animais como o melhor amigo aí da pessoa, ali, do ser humano. Então, com a expressão melhor amigo, o que ele está mostrando? Ele está mostrando afeto, carinho por esses animais, diversão, ironia, obediência ou precaução. 25. Nesse texto, o verso em que há uma comparação é A. E os sonhos se tornam realidade. B. Voava como uma borboleta ágil. C. Espelhavam ternura e esperança. D. Que a levava para terras distantes. Então, vou dar um exemplo de uma frase que tem a comparação e aí vocês vão procurar a frase em que haja algo parecido, em que tenha uma estrutura parecida. Então, se eu disser, por exemplo, Maria era bonita como uma estrela. Então, eu estou
comparando a Maria com a estrela. Quando eu digo que ela é bonita como uma estrela, eu estou dizendo que ela tem aí o brilho de uma estrela, enfim, né, características aí de uma estrela que fariam com que ela seja aí bonita. Então, procurem a alternativa em que ocorre algo semelhante. 26. Qual é a informação principal desse texto? A. As sacolas plásticas correspondem a 10% do lixo. B. As sacolas têm funções essenciais na rotina dos brasileiros. C. O ciclo de vida das sacolas ultrapassa 100 anos. D. O descarte de sacolas plásticas é um problema ambiental. Então, aqui, né, a gente tem um texto falando a respeito dessas sacolinhas plásticas, né, que elas têm todo um problema na hora de serem descartadas e tudo mais, e que aí causa uma série de consequências para o meio ambiente quando elas são descartadas. E aí ele vai dando mais detalhes a respeito de tudo isso, e vocês precisam encontrar a informação principal do texto. Tomem cuidado, porque nas outras alternativas vão ter informações que estão no texto, mas que não são a principal. Vocês têm que encontrar a alternativa que mostra justamente a principal, a mais importante, o foco ali do texto. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar o like para ajudar também o canal. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Me fala aqui nos comentários o que você achou. É isso, até a próxima e tchau, tchau!